Nesta sessão, vamos falar sobre a análise de dados cronológicos. E agora vamos aprender o que é a normalização de dados no Chronicle, como escrever um analisador para normalização, quais são os fundamentos da sintaxe do analisador e como usar a API do analisador para testar e enviar um analisador em produção. A normalização de dados é o processo de converter dados brutos em um formato padrão, usando analisadores. Esses passos também são chamados de desmoralizados, baseados em configuração ou CBM. Na crônica, a normalização dos dados ocorre logo após a ingestão dos dados, e antes dos dados serem indexados no armazenamento, onde os dados normalizados são processados e enriquecidos com sinais adicionais. Podemos dizer que os analisadores, ou os CBMs, descreva como os dados serão analisados, extraídos e transformados no esquema UDM crônico. A sintaxe usada pelo CBN é muito próxima da sintaxe do Logstash. A principal diferença entre o Logstash e o Chronicle é que o Chronicle não requer módulo de entrada ou saída, mas apenas requer um único filtro contendo todos os objetos de análise. Vamos ver agora como é o desenvolvimento de um analisador. Primeiramente, precisamos gerar dados de amostra. Então temos que baixar dados de amostra do inquilino clínico para usar essas amostras como entrada do nosso desenvolvimento. Então temos que escrever o analisador. Então temos que escrever o código que descreve como analisar, como mapear, como extrair e transformar os dados em esquema UDM. Depois precisamos testar nossos analisadores usando os dados de amostra gerados na etapa anterior como entrada. Então temos que executar nosso analisador contra as amostras. Uma vez que temos um analisador funcional, podemos enviar o pacote para o inquilino de produção cônica. As cadeias de análise não são retroativas. Quando você submete uma análise, o mapeamento será aplicado apenas aos registros ingeridos após a submissão. O mesmo, é claro, também para as mudanças de análise. A mudança será aplicada apenas aos registros ingeridos após a submissão. Durante a submissão, há uma validação adicional para o analisador. Mesmo que o analisador seja aplicado apenas aos novos registros ingeridos, o analisador deve ser válido também para todos os registros consumidos nos últimos 30 dias. O desenvolvimento do analisador requer dois arquivos. Um arquivo .com, que contém o código do analisador, e arquivos.log, que contém os exemplos de log usados, como entrada para testar o analisador. Ambos os arquivos têm como nome o tipo de dado ao qual o analisador deve ser aplicado. Aqui vemos dois exemplos. Um arquivo de registro para registros infoblocks.hacp e um arquivo COMP para registros de firewall PAN. Vamos ver agora a sintaxe do analisador de crônicas. Podemos ver o analisador de crônicas como composto de três seções. A seção de extração de dados, onde os dados são realmente extraídos pelo robô. Seção de manipulação de dados, onde os dados extraídos na seção anterior são agora convertidos ou usados dentro da lógica condicional. Basicamente, está preparado para a próxima seção, que é até a atribuição de dados. Aqui os dados são atribuídos a um objeto de evento UDM. Aqui podemos ver uma representação dos principais elementos de sintaxe logística, usados também pelo Chronicle. Na coluna da esquerda podemos ver os componentes usados para a extração de dados. Então temos o filtro JSON usado para extrair campos, JSON de um registro em formato JSON, filtro XML usando os 4 logs em formato XML, claro, que é um filtro usado por blogueiros e pares-chave valors. O filtro grok é usado para especificar uma expressão regular para extrair os dados do log bruto. E CSVFilter é usado quando o log está em um valor separado por vírgula ou similar. Uma vez que extraímos os dados, temos um conjunto de campos extraídos que podem ser manipulados com os outros elementos que vemos nesta representação sob o filtro de mutação
Podemos usar uma conversão para mudar um campo de tipo de dado para outro tipo. Por exemplo, de string para inteiro, de string para bytes. Temos várias opções aqui. E temos a substituição. Replace é usado para atribuir uma string a um campo. Na verdade, também podemos atribuir um valor de outro campo de strings, ou uma concatenação entre uma string e outro campo. Não podemos atribuir inteiros ou outros tipos de dados. Então temos o rename, que é usado para renomear um nome de campo, e mesclar, que é usado para atribuir um valor a um campo repetido. Um campo repetido em UDM cônico é como um campo de array. Então, mesclar é usado para juntar o valor que queremos atribuir ao array. Mesmo se o array estiver vazio, temos que usar merge. Letras minúsculas e maiúsculas são usadas para alterar o caso dos vários campos. E esta aba é usada para substituir uma subaba da tensão que fornecemos. Então temos a instrução if, que é usada para aplicar alguma lógica condicional, descartar. A função descartar é utilizada para descartar a aplicação do analisador para o log. Não é útil descartar os logos porque não é possível descartar os logos durante a fase de normalização. E é útil quando o log está em formato inesperado ou está truncado. Para esses registros, sem perder uma gota, o Chronicle vai liberar um erro. Um erro significa registro não analisado. Aplicando o descarte, podemos descartar a aplicação do pacote para esses logs e evitar os erros. Temos o filtro de data, que é usado para passar campos de carimbo de data hora, e onError, que é usado para ser tematizado no filtro Date. Gosto de uma captura para pegar os erros e assim evitar que os registros não passem para os outros. Em outros resultados, você usa isso para avaliar se o erro acontece, se ocorreu o erro ou não. A StillTemp é uma função especial que temos no Chronicle para imprimir na saída a lista de campos extraídos e manipulados até agora. Então é muito útil para a depuração. Finalmente, o loop for é introduzido por Chronicles para analisar o array JSONs. Substituir, renomear e mesclar são usados também para atribuir os dados ao objeto UDM. Sacou? Não. Este é um modelo para iniciar o desenvolvimento do parser. O código do analisador sempre contém, na parte final do código, o módulo de saída, para gerar o evento UDN com base nos campos UDN que visamos anteriormente. Vamos ver agora a sintaxe mais a fundo, olhando para um código de analisador desenvolvido para normalizar um registro como este. Este é um registro composto por duas partes. A primeira é um cabeçalho de registro de 6 e o segundo é lista de pares equivalentes. A primeira parte do código está relacionada à extração dos dados. Por essa razão, encontramos um filtro grok onde há uma expressão regular para extrair o cabeçalho do syslog e os dados da chave foo. A entrada do filtro grok é um campo chamado mensagem. Isso é porque uma mensagem sempre contém o registro completo. Assim, geralmente, a primeira extração tem como entrada a mensagem. KivuFilter tem como entrada KivuData, que é um campo extraído no grok. No Kivu podemos especificar qual é o caractere para dividir o par e qual é o caractere para dividir a chave e o valor. Então temos o primeiro substituto, usado para atribuir valor constante aos campos UDM. Campos UDM têm esta estrutura, evento, que é uma etiqueta que também vimos no módulo de resultado no modelo. Então um prefixo EDM leia todo o UDM,
e então IDM3. Essa substituição também é usada para inicializar alguns campos como ação e endereço IP. Um ponto importante a destacar é que o filtro grop usa o never para capturar falhas de expressões regulares e para evitar obter erro nesta fase do código, se nota até. Avançando no código, encontramos a conversão para converter, neste caso, um campo em tipo de endereço IP, renome, com duas renomeações de campo, e se declaração, neste caso, use-o para decidir se devemos descartar o logo ou não. E outra condição, se para decidir se precisamos aplicar um filtro grok ou não. Como você pode ver, este filtro grok extrai 4 endereços IP e ela contém parâmetros de substituição e que é usado para substituir os valores do endereço IP em caso eles já foram extraídos ou já definidos. Então, temos uma função de caixa baixa para alterar a sensibilidade à caixa do campo e renomeamos novamente, desta vez. Que nome, É né? usado para atribuir Os valores do nome do dispositivo e no fragmento 2, 5, 6 para os eventos UDM. Na substituição a seguir, podemos ver qual é a sintaxe para atribuir valores de campos a um campo. Então encontramos várias instruções. Se para definir valores de campo VDM apenas se alguns dados brutos estão presentes no registro, e nesta seção nós também somos definindo os valores para a ação de resultado de segurança. Resumo do resultado de segurança, mas Security Result Action é um campo repetido. Então, para defini-lo, primeiro temos que mesclar o que deve ser definido como ação na instrução if anterior, no resultado da segurança. O resultado da segurança também contém uma categoria e um resumo que vimos antes. Assim, podemos mesclar o resultado de segurança do campo ao campo UDM. Proteja a célula com uma fusão. O mesmo para intermediário, pois é um campo repetido. A última parte do código, claro, é o módulo de saída para gerar o evento de união. Este é o evento UDN gerado pelo analisador que podemos obter, testando o nosso código de análise, conforme podemos ver na seção da API de análise. Vamos ver agora uma visão geral da API de Parser. A API de análise oferece vários métodos para executar operações necessárias. Durante a fase de desenvolvimento do analisador, uma das maneiras recomendadas de usar o Parse DPI é baixando a ferramenta Chronicle CBM, que você pode encontrar no repositório do GitHub. O que você precisa é de uma máquina Linux com Python 3 e a chave da API da sua empresa que você precisa guardar no diretório pessoal. Vamos ver as operações que podemos realizar com a API Parser. Podemos gerar dados. Então podemos baixar os exemplos de log do inquilino clínico para usá-los como entrada do nosso teste de código. E como você pode ver, esta operação exige especificar o tipo de dado para o qual queremos baixar amostras e uma data de início e uma data de término. Então precisamos fornecer um intervalo de tempo de onde queremos baixar as amostras. Uma vez que tenhamos gerado as amostras, podemos testar nosso código de análise usando o método run, que aceita o arquivo .conf e as amostras de log. Uma vez que temos um analisador funcionando, podemos submetê-lo com o método de submissão, especificando o código de análise
e o tipo de dado para o qual queremos aplicar o parser. O outro método, quando submetemos o analisador cotada e podemos verificar o status do analisador durante a validação, especificando o ID de configuração. Podemos também recuperar os erros passando com o método erros. Precisamos especificar o tipo de dado e o intervalo de tempo pelo qual estamos interessados nos dados sem erros. Podemos baixar um analisador existente, um analisador que foi enviado anteriormente. Usando o método de download, precisamos apenas especificar o tipo de dado e podemos arquivar, não excluir, mas arquivar um analisador que especifica a identificação de configuração do analisador. Finalmente, temos um ponto específico para baixar o analisador padrão. Uma coisa importante é que o analisador enviado pela API de analisadores substituirá o analisador padrão. Por esse motivo, temos que ter certeza para usar as credenciais corretas ou a chave API correta quando submetemos o analisador. Caso contrário, vamos submeter para um inquilino errado. Então vamos sobrescrever o analisador padrão por outro inquilino.